Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Ribeiro. Temos seguido aqui juntos numa série de reflexões que provocam o autoexame para que, quem sabe, uma transformação em nossos relacionamentos. Hoje vou contar uma história sobre a sogra, mais uma história para o nosso aprendizado na vida e também para os nossos relacionamentos. Vou iniciar com um texto bíblico que diz o seguinte, Mateus capítulo 19, verso 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A figura da sogra se tornou algo negativo. É verdade que há uma rejeição sem motivos por muitos genros e noras. Entretanto, há motivos verdadeiros que fundamentam muitas condutas de desconfiança em relação à sogra, pois muitas assumem uma postura de defesa do filho independentemente da situação, estando ele certo ou ela certo ou errado. Isso trouxe muitos problemas para as famílias que sofreram com a interferência direta dos pais, e tal atitude é contrária ao ensino bíblico como lido em Mateus capítulo 19, verso 5. Quando me casei, tentamos organizar de forma que não houvesse uma interferência tão direta dos nossos pais, seja uma defesa de um ou do outro. Queremos ter as nossas próprias experiências que, acreditávamos, nos trariam crescimento. Comunicamos aos nossos pais para que não se envolvessem tanto em nossas discussões, não participassem de forma tão direta naquilo que era o nosso problema pessoal. Não porque não precisássemos de ajuda, de conselhos, mas porque precisávamos crescer. E tais situações, de certo modo, nos trariam esse crescimento ou nos oportunizariam essa discussão que nos faria crescer. Nenhum relacionamento está pronto no seu início. As situações adversas do dia a dia trazem amadurecimento, sejam elas boas ou mais. Os relacionamentos não são estáticos, mas dinâmicos. Desenvolve-se por meio das coisas boas e por meio também dos problemas, ou seja, da resolução conjunta dos problemas, como diz Provérbios 27, 17. Cresceremos com as crises e adversidades, se houver na realidade maturidade em nós. Também é importante lembrar que não se pode cobrar certas coisas de um casal recém-casados. Da mesma forma que aqueles que já têm alguns anos de relacionamento e amadurecimento juntos vão estar caminhando ou lidando com as situações de forma diferente. Um exemplo disso é a questão financeira, que no início é mais apertada e depois a gente vai trabalhando, aprendendo mais e vai ficando mais confortável, ou pelo menos deveria. Um casal de 20 anos de casamento tem ou deveria ter maior estabilidade que um casal novo. Uma mulher com 20 anos de casada, por sua vez, já tem uma maior habilidade no preparo de refeições ou na organização de uma casa do que uma mulher que acabou de casar. São coisas que se desenvolvem com o tempo e nada pode apressar esse tipo de coisa. Não há como pular etapas. Logo, é inevitável passar por situações complicadas no relacionamento. Estranho é ver casais com mais de 10 anos de casados viverem com tanta imaturidade, desconforto emocional e até mesmo sofrimento, quando são confrontados, por exemplo, com situações conturbadas dentro do relacionamento. Isso demonstra que não há sabedoria, não houve maturidade cristã nesse relacionamento. Retornando à conversa sobre a sogra, nossa proposta de permissão para crescermos em nossas crises foi bem recebida e até mesmo aceita por nossos pais. Então, não ia muito na casa deles e nem eles vinham tanto na nossa casa. Somente quando convidados para momentos de confraternização, aniversários ou algumas coisas especiais familiares. Também não íamos com frequência na casa deles, mesmo morando perto. Foi um acordo para que pudéssemos nos desenvolver. Achei que fizemos certo. Os limites foram colocados e poderíamos desenvolver-nos de forma constante e progressiva. Era a minha ideia. Os limites foram formados com o propósito de termos espaço. Foi tão natural que nos sentimos à vontade para criarmos nossos muros de proteção para o nosso casamento. Mas houve um problema com todos esses limites. Por fim, aquilo que era muro, foram erigidas muralhas gigantescas de proteção e isolamento. O meu sentimento no final era que tínhamos construído muralhas de guerra.
pois a transposição destas fazia sentir-me invadido como numa batalha, e toda a invasão era combatida de forma firme e desproporcional. Isso criou separação e predisposição para não estar junto com nossos parentes. Não ia muito na casa dos meus pais e muito menos na casa dos meus sogros. Então o afastamento era nítido de ambas as famílias, até que ocorreu uma situação que me expôs. Certo dia, minha esposa fez um pedido para que fôssemos ajudar a sua mãe numa situação de enfermidade que ela estava passando. De forma imediata eu recusei, pois havia limites e muros que eu levantei, lembra? Por que ultrapassá-los? Foi quando ela me disse: se fosse para alguma pessoa da igreja, de manhã, tarde ou noite, ou até mesmo de madrugada, você se levantaria e faria sem reclamar, mas para minha mãe você nunca pode fazer nada. De imediato me senti recebendo um tapa na cara. Contudo, foi mais agressivo e profundo do que isto. Tal afirmativo expôs o meu coração, meus pensamentos e as minhas atitudes. Demonstrou minhas fraquezas e o meu orgulho. Demonstrou que não conseguia lidar com muitas situações e aspectos emocionais que estavam se desenrolando na minha vida. Além de demonstrar não valorizar as pessoas que são importantes para minha esposa, como no caso da mãe dela. No cristianismo, sou ensinado que devo amar as pessoas. Logo, amar a minha sogra deveria ser um prazer, mas mesmo que não haja prazer, devo simplesmente obedecer o mandamento que Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 22, 36 em diante diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa situação provocou em mim uma reflexão mais profunda sobre minhas atitudes com o próximo e principalmente com aqueles mais próximos, que são nossa família, nossos parentes. Chama-me a atenção as concessões que fazemos às demais pessoas que não são tão próximos. Fui confrontado como líder por tolerar aqueles que não conviviam comigo e tendo grande dificuldade em aceitar e tolerar aqueles que são mais próximos. Não quero dizer que devemos ser intolerantes com os distantes e amarmos apenas e respeitarmos aqueles que estão próximos, mas que muitas vezes aos próximos temos dificuldade de tolerar e sermos resilientes. Ainda sobre este assunto, numa conversa com um amigo, ele me apresentou a situação que viveu com seu pai. Por ter vivido quando criança no interior, passou por escassez de alimento e expressou a dor que sentia quando recebia algumas visitas de pessoas na sua casa, pois o seu pai sempre oferecia o melhor para a visita. Quando recebia pessoas em sua casa, tinha carne bovina, de frango e de porco, mas diariamente ficava sem comer até mesmo meses um pedaço de carne sequer. Essa atitude era hospitaleira com os visitantes, mas era interpretada como desprezo àqueles que conviviam naquela casa. Perceba que agimos assim inconscientemente. O problema é que os filhos viam a situação de forma diferente, sentiam-se menosprezados. Se pensamos, segundo a palavra de Deus, que damos o melhor para quem é mais importante, veremos que era verdadeiro o sentimento que despertava aquela situação naquela família. Na visão das crianças daquela casa, era normal ter raiva dos visitantes, pois em seus corações os pais amavam mais aqueles estranhos do que os próprios filhos. Interessante que segue o mesmo princípio da sogra. Por vezes nos enganamos. Somos tolerantes com os estranhos e intolerantes com os próximos. Na realidade, devemos amar a todos, mas de forma alguma devemos agir de forma a menosprezar aqueles a quem o nosso amor deve ser mais imediato. Tentando identificar de onde surge essa situação, pensei na questão do medo, que às vezes nos atrapalham a amar e sermos amados. Fechamos-nos e criamos muralhas por causa das nossas histórias e marcas negativas. Então, o amor precisa vencer. O amor é superior. Por isso precisamos vencer o medo e nos abrir para o relacionamento e, mais ainda, para restaurá-lo. Esse é um chamado para a nossa reflexão e entender que precisamos amar a todos, mas não podemos de forma alguma deixar aqueles que estão próximos no final da cadeia daqueles que recebem o nosso amor e a nossa afeição. Deus te abençoe.
Essa reflexão ela é pautada no livro Reflexões de um Aprendiz. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Verlane Ribeiro Oficial. Um abraço, até a próxima!